Todos os dias há um crime novo. Novo cenário. Novos suspeitos. Novas pistas. Sudocrime, o novo jogo do Observador. Descubra quem foi com a lógica do Sudoku e faça justiça pela sua cabeça. Na secção Jogos em observador.pt ou na app. E o livro com 100 jogos já em pré-venda. Jornal das 4 com o Vasco Maldonado Correia. Foi localizado com vida um dos 4 portugueses que estava desaparecido no Nepal depois das enchentes entre a fronteira do país com o Tibete. Fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros diz à Rádio Observador que o homem se encontra bem de saúde e em segurança. Ainda está na fronteira com o Tibete, mas encontrava-se longe da tragédia ontem de manhã. O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas explica que o homem já conseguiu falar com a família. Poucos minutos atrás tínhamos sinalizado 4 cidadãos portugueses desaparecidos. Entretanto, um dos portugueses, que é um cidadão português que reside em França e que tínhamos já noticiado ontem através da família o seu desaparecimento, eu julgo que até terá sido mais um caso de dificuldade de contacto, porque o Nepal está sem energia, está sem rede de telecomunicações, sem internet e por vezes pode ter havido aqui alguma dificuldade de contacto. Entretanto, a família hoje contactou-nos a dar nota que já tinham conseguido falar com ele e que estava bem. Emílio Sousa, em entrevista à RTP Notícias, continuam por isso desaparecidos 3 cidadãos nacionais, 2 homens e uma mulher. Entretanto, subiu para 335 o número de mortos vítimas da enxurrada na região. O número de desaparecidos também continua a subir. Ao todo são quase 1.500 de 30 nacionalidades diferentes. O médico especialista em cenários de catástrofe, Nelson Olin, explica à Rádio Observador que neste momento a prioridade é disponibilizar água potável, abrigo e assistência médica para os feridos e também mobilizar meios aéreos para conseguir entregar a ajuda necessária. Tem que haver uma grande mobilização do ponto de vista de meios aéreos para chegar às populações, para lhes dar, no fundo, aquilo que são as grandes prioridades neste momento, que é abrigo e água potável, ao mesmo tempo que se continuam as operações de busca e salvamento, porque, obviamente, é preciso identificar tudo o que sejam potenciais sobreviventes. Estes continuam a ser uma prioridade, mas temos que começar a olhar para aqueles que claramente sobreviveram. Prioridades num cenário de catástrofe, é o que explica Nelson Olin, diretor do Instituto de Medicina Humanitária, Conflito e Catástrofe da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, entrevistado hoje pela Rádio Observador. A Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as polémicas à volta de Luís Neves só deve ganhar força no fim do ano. Chega já formalizou a intenção de constituir a comissão de forma potestativa, mas o PSD teme que o partido de André Ventura aproveite para minar a credibilidade do Ministro da Administração Interna durante o máximo tempo possível. Isto porque, Martim Madeira, o processo pode arrastar-se ao longo dos próximos meses. O Governo tentou virar a página das polémicas de Luís Neves o mais rápido possível, mas a novela não deve acabar tão cedo. O Chega está pronto para arrancar com os trabalhos da Comissão no próximo mês, mas o calendário pode obrigar a vários atrasos. O Observador apurou que a iniciativa do partido de André Ventura para avançar com a Comissão Parlamentar de Inquérito deve ser admitida no dia 15 de setembro, uma semana depois do Parlamento reabrir as portas. A Conferência de Líderes deve pronunciar-se sobre a constituição da Comissão na semana a seguir, no dia 23, e compete depois a José Pedro Aguiar Branco, depois de ouvir a Conferência de Líderes, propor o número de membros da Comissão e dar-lhes posse até ao 15º dia, desde que o requerimento for publicado em Diário da República. Fica a faltar depois um último passo. O Chega vai ter de decidir se quer ou não discutir a iniciativa em plenário. Se o quiser fazer, a Comissão vai demorar mais uns dias a arrancar. De qualquer forma, entre o final de setembro e o início de outubro, já haverá condições para o início dos trabalhos. Mas aí entra um novo problema. Logo a seguir, entram os trabalhos relativos ao Orçamento de Estado. O Governo tem de entregar a primeira versão até ao dia 10 de outubro. Assim sendo, mesmo que arranque no próximo mês, a Comissão Parlamentar de Inquérito dos mandatos de Luís Neves, à frente da Polícia Judiciária, só devem começar a todo o gás mais perto do final do ano, o que pode retirar pressão sobre o Ministro durante alguns meses, mas é visto dentro do grupo parlamentar do PSD como um risco pelo perigo de Luís Neves ficar a ser cozinhado em lumbrando pelo máximo tempo possível. O jornalista Martim Madeira, aqui com o difícil calendário dos próximos meses que impossibilita o arranque a todo o gás, pelo menos, da Comissão Parlamentar de Inquérito aos mandatos de Luís Neves à frente da Polícia Judiciária. Esta tarde o Primeiro-Ministro voltou a reiterar confiança em Luís Neves e elogiar o trabalho do Ministro. Foi à margem de uma visita ao aeroporto de Lisboa em que esteve acompanhado pelo próprio Luís Neves.
O Ministro da Administração Interna está a fazer um trabalho de elevadíssima qualidade e competência nas áreas que tem sobre a sua responsabilidade. Eu já disse isto a semana passada na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, relativamente à forma como nós estamos a conduzir as ações preventivas e também as ações de combate na área da proteção civil, e no caso mais imediato dos incêndios rurais e florestais, e digo hoje também aqui na coordenação das forças e dos serviços que colaboram para o controle de fronteiras e para a agilidade deste procedimento. Luís Montenegro, que nesta visita se fez também acompanhar pelos ministros das Infraestruturas e da Economia, aqui a assegurar que confia em todos os membros do governo. O líder do PS usa o discurso de Luís Marques Mendes, na Universidade de Verão do PSD, para pedir humildade democrática ao governo. José Luís Carneiro considera que o antigo líder social-democrata tem toda a razão ao criticar o clima de confronto entre os partidos e aponta que a falta de humildade referida por Marques Mendes é evidente na forma como o PSD tem conduzido várias iniciativas, uma delas a própria Universidade de Verão, que decorre em Castelo de Vido. Porque vejam, um partido que fez um congresso para atacar a oposição e não para falar do país. Um governo que tem um suporte partidário e que faz uma universidade de verão, devendo transmitir bons valores aos mais jovens, bons princípios aos mais jovens. E quando faz dessa universidade de verão um ataque despoderado às oposições, é um governo, no mínimo, tem falta de humildade democrática. E, portanto, o Dr. Luís Marques Mendes pôs o dedo na ferida. Declarações de José Luís Carneiro em Nisa, no distrito de Porto Alegre, isto durante uma deslocação integrada na Rota pelo Interior e a Cooperação Transfronteiriça, uma iniciativa do Partido Socialista que está a acontecer em todo o país. Paulo Gonçalves, sócio da discoteca Lustin Rio, em Lisboa, foi encontrado morto em casa ontem à noite. Encontrado por um amigo próximo entre as 9 e as 10 da noite de ontem, apresentava sinais de ter sido atingido por um tiro. Até ao momento não há indícios de crime. A informação foi avançada pelo Correio da Manhã, confirmada ao Observador por fonte da Polícia Judiciária. No futebol, Rui Borges confirma a chegada de mais um reforço para o Sporting. O guarda-redes Caíque Pereira chega do Palmeiras. Chegou ontem em Lisboa, deve ser oficializado nas próximas horas como jogador dos Leões. Junta-se ao marroquino Monsef Zekri, que já foi apresentado e chega para reforçar a lateral esquerda da equipa de Alvalade. Reforços valiosos, é o que explica o treinador Rui Borges. O Caíque, uma oportunidade também que nós tivemos, que olhávamos há algum tempo, e que achamos que terá um futuro muito bom também. O Monsef é um miúdo que, apesar da sua tenra idade, já tem muitos jogos na Primeira Liga em que estava inserido, por isso alguma capacidade técnica que nós gostamos muito, alguma maturidade apesar da sua idade, mesmo naquilo que é diálogo, e isso é importante sentir também nós, da nossa parte, essa maturidade. O técnico leonino na antevisão a partida com o Rio Ave, jogo que abre a quarta jornada do campeonato, tem início às 8h15 da noite. O guarda-redes João Virgínia não vai estar nas opções de Rui Borges, foi esta manhã oficializado como reforço do Wolverhampton. De volta está Fotis Ioannidis, depois de uma lesão está já de volta aos convocados. Passam agora 8 minutos das 4 da tarde. Que outras notícias marcam também a atualidade? Fica em prisão preventiva o homem que atropelou 16 pessoas em Albufeira, o que está a avançar a SIC Notícias. O homem está indiciado por 6 crimes, entre eles homicídio qualificado na forma tentada. O suspeito foi hoje de novo presente ao tribunal por volta da hora do almoço para completar os trabalhos do primeiro interrogatório judicial que começou ontem. O juiz de instrução determinou então a medida de coação mais gravosa prevista no Código Penal. A Ministra da Saúde garante que está a fazer de tudo para evitar os 2 dias de greve dos técnicos de emergência pré-hospitalar, marcada para o próximo mês, está marcada para os dias 14 e 18 de setembro. O sindicato está contra a substituição das ambulâncias por viaturas ligeiras e também a alocação das ambulâncias de emergência médica aos hospitais. Foram declarações da Ministra Ana Paula Martins à margem de uma visita ao Centro de Sangue e Transplantação de Lisboa. A adesão à greve dos guardas prisionais do estabelecimento prisional do Porto ronda os 90%, é um número que é avançado pelo Presidente do Sindicato Nacional, assim é que é, do Corpo da Guarda Prisional. A falta de segurança deste estabelecimento prisional, as constantes agressões verbais e físicas ao Corpo da Guarda e a preocupação com a nova diretora clínica são as principais reivindicações desta greve, que se vai estender até ao dia 30 de setembro. O Vasco Maldonado Correia está de regresso quando forem 4h30 para atualizar as notícias.
Este programa tem o apoio de BetClick.